Então, voltamos aqui após o intervalo, falando de novo sobre o dependente, terminando quase a nossa matéria. E antes de encerrar, eu vou pedir uns 10 minutinhos só para a gente revisar alguns pontos principais de ontem e de hoje, tá? Mas o que é esse último slide? Esse último slide eu coloquei alguns pontos que não tem como a gente deixar de falar, tá? Porque são pontos que no dia a dia da advocacia previdenciária, vocês vão se debater com isso quando falar do dependente. Então, eu coloquei ali como diversos. Vocês podem ver que os outros eu numerei falando de presunção, de dependência, concorrência de dependentes, exclusividade de classe preferencial. Esses últimos itens aqui, eu vou indicar para vocês, nesse caso, o livro de pensão por morte da doutora Melissa Folman com o João Marcelino Soares. Porque ela trata desse texto aqui, tá? Por quê? São algumas situações. Primeiro, marido inválido antes da Lei 8.213 de 91. Só para vocês saberem, não sei se todos aqui têm conhecimento, o marido nem sempre teve direito a ser o dependente da esposa, tá? Existia aquela visão patriarcal dentro do nosso sistema previdenciário e o marido ele não era um dependente. Como ele era tido como o arrimo do lar, aquele que trabalha, a mulher sempre foi vista como a dependente e não o homem como dependente. E essa situação, na letra da lei, ela só mudou com a 8.213 de 91. Mas, claro, a Constituição Federal em 88 trouxe a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, tem duas coisas que a gente pode dizer aí. Primeiro, o homem era dependente da mulher antes de 88 e antes da Lei 91 apenas se ele fosse inválido. Com a 8.213 de 91, ele passou a ser dependente independente da invalidez. Ele era dependente. Isso não tinha relação com o estar inválido ou não. Ele estava recebendo esse mesmo direito da dependência da esposa que a esposa tem da dependência do marido. O que a gente precisa saber aí, tá? Que pode ser que vocês peguem algum caso. Se você pegar um caso de um marido que não estava inválido antes de 88, não tem direito, tá? Embora eu ache isso injusto, e a maioria dos doutrinadores fale que é injusto, a letra da lei não trazia previsão que corroborasse essa nossa alegação. Contudo, entre a promulgação da Constituição em outubro de 88 e a Lei 8.213 de 91, nós temos um período que cabe discussão. Por quê? Porque a Constituição já veio equiparando o direito entre homens e mulheres. Então, essa discussão é uma discussão válida. Então, de 88 a 91, realmente eu posso discutir que, embora a lei não tinha trazido direito para o marido, a Constituição Federal já tinha equiparado os dois. E essa equiparação arrastaria com ela o conjunto de direitos que a mulher tinha para o homem também e vice-versa. Então, essa é uma discussão que eu trouxe, embora dificilmente a gente vai pegar um cliente no escritório com um caso desse, mas também a gente tem que ter uma discussão acadêmica aqui. Por quê? Porque é interessante a gente conhecer um pouco do histórico da Previdência, quando a gente vai falar sobre ela, quando a gente vai discorrer sobre novos direitos, a gente tem que conhecer o que já aconteceu. Então, se alguém um dia disser assim, um vô, uma avó, de um amigo, olha, na minha época o homem não tinha direito à pensão, vocês vão dizer, nossa, isso não tem nada a ver. Infelizmente, tinha sim. Antes da Constituição de 88, o homem só receberia a pensão da mulher se ele fosse inválido, o que não é a realidade desde a 8.213 de 91 e aquilo que o Poder Judiciário coloca em dúvida entre o período de 88 até a promulgação da lei. Então, a partir do momento que foi promulgada a Constituição em outubro de 88, eu passo a ter esse direito. E aí o Poder Judiciário vem elastecendo, dizendo, olha, tem direito desde 88 sim. Cônjuge que renuncia a alimentos na separação ou no divórcio. Então, nós falamos várias vezes aqui, o cônjuge que separado, né? Então, assim, separado de fato e o divorciado tem direito, desde que pacificado lá na separação, o direito a alimentos. Várias vezes nós falamos isso, certo? Mas é preciso ressaltar aqui, peraí, somente se recebia desde a data do divórcio? Não. Se ficar comprovada
o que nós chamamos de necessidade superveniente, pode fazer o requerimento também. Outra coisa, às vezes a pessoa abriu mão de alimentos no papel, lá na ata da separação, mas no dia a dia, no fato real, no acontecimento, ela começou a receber ajuda do parceiro, ou ele ficou desempregado, o ex-marido começou a ajudar, ou ficou desempregada, ele começou a ajudar a pagar aluguel, fazia um depósito mensal na conta dela, auxiliava com compras de vez em quando, fazia o pagamento da casa financiada, não importa. O que eu tenho que provar aqui? Eu preciso fazer a comprovação do auxílio mensal, ou eu preciso fazer a comprovação de auxílio superveniente? Auxílio superveniente. Aí vem o INSS e vem alegar que eu tenho que comprovar a ajuda mensal. Não é o que diz a lei, tá? A lei não fala isso e não é o que entende a jurisprudência. Como é um fato que se diz assim, ele está fora do que diz, porque a lei em nenhum momento previu exatamente uma situação como essa, aí a gente vai olhar a construção jurisprudencial. E a construção da doutrina e da jurisprudência é que eu preciso comprovar que esse auxílio, claro, ele não pode ter sido uma única vez na vida, mas eu tenho que provar que esse auxílio ele se repetiu algumas vezes, de modo que ele é fundamental para que aquela pessoa viva de uma forma digna. E aí eu vou usar essa análise de necessidade superveniente. Mesmo que eu tenha uma sentença em que a pessoa diz, abro mão de receber alimentos. Porque o que importa, o que o direito previdenciário tende a proteger é a verdade real, verdade material, e não a verdade formal. Então, às vezes está lá no papel, abro mão de alimentos, mas tem um depósito mensal que a pessoa fazia todo mês que continua ajudando aquela pessoa. É isso que vai contar, tá? Fato, vou contar duas historinhas aqui para vocês bem rapidinho. Na época que eu ainda estava advogando. Foi uma cliente lá no escritório, né? E esse caso em especial, ela era a segunda esposa. Então, ela era, na verdade, o caso da união estável. Ele tinha sido casado, separado, divorciado, na época que fazia separação, depois fazia divórcio, as duas atas, tanto a ata da separação consensual como a ata do divórcio, a primeira esposa abria mão dos alimentos, completamente. E ele era um homem muito rico, tá? E aí o que aconteceu? Eles se separaram e ele passou a conviver em união estável, aí já divorciado, poderia ter união estável, porque não tinha nenhum impedimento ao casamento, com essa segunda cliente, essa segunda que na época era minha cliente. E ela veio no escritório e falou assim para mim, doutora, impossível ela ter direito, porque eu tenho certeza, ele nunca mais ajudou ela, ele nunca mais viu, porque ela se mudou daqui, faz 10 anos que nós estamos juntos, ele não tem mais nem contato com a primeira esposa. E agora, na hora que ele falece, ela vem fazendo esse pedido louco aí de ter direito ao benefício. Ele nunca mais viu ela, imagina que ela vai ter direito a receber alguma coisa. E aí vem o fato que eu conto para vocês que não dá para acreditar no que diz o cliente, né? Porque morto não fala. Quem veio falar contigo é a pessoa que não sabia de nada, né? E o cliente, às vezes, é o nosso pior inimigo também. E aí, o que aconteceu nesse caso em especial? Não fomos certos, né? Com duas atas de audiência, a primeira da separação, a segunda do divórcio, de que ele não tinha mais contato. Aí aparece, no dia da audiência, a primeira esposa, a ex-esposa, né? Porque já divorciada, com extratos da conta corrente, com depósitos mensais, pelos 10 anos, de R$3.000 mensais. E ela tinha certeza que ele nunca mais tinha sequer visto a esposa, nem ajudado, nem nada, e estava lá na sentença da separação e na sentença do divórcio, que ela abria mão dos alimentos. Então vocês vejam como o que vale, né? Mesmo que ela renunciou a alimentos. Ela renunciou, mas no caso concreto ela recebia um auxílio mensal, não era nem um auxílio superveniente qualquer. Ela renunciou de direito, mas de fato ela continuou recebendo dele todos os meses, por esses 10 anos, tá? Então ela vai ali, ficou comprovada a necessidade, e ela vai dividir com a esposa a pensão em cotas iguais. Um outro caso, tá? Esse é um caso que também lá do meu escritório,
é um caso em que, nesse caso, a minha cliente era a primeira esposa, né? Esse caso que eu contei agora era a segunda. Este outro caso, a minha cliente era a primeira esposa, ela tinha como é que fala? Ela era divorciada e na ata ela também abriu mão dos alimentos. Contudo, mais para frente, no momento da venda do imóvel, ela aceitou deixar um imóvel a mais para ele, fazendo um acordo, e esse acordo no papel entre eles, de que ele então pagaria para ela uma pensão para o resto da vida. Ele também tinha muito dinheiro e ele ficou pagando para ela essa pensão para o resto da vida. O que aconteceu? Quando ela pegou e ela se habilitou, ela foi a que se habilitou primeiro, tá? Ele faleceu, ela se habilitou. E aí ele tinha lá uma união estável, que era uma moça que tinha acabado de aparecer na vida dele, mas que começou a receber. Quando ela se habilitou, 6 meses depois apareceu a habilitação dessa moça. Essa moça conseguiu a cópia do divórcio. Levou ao INSS. O que o INSS fez? Cortou o benefício da primeira esposa sem dar para ela o direito de defesa. Tá? Não chamou ela para os 15 dias que ela tem para apresentar a defesa prévia, não chamou ela para os 30 dias que ela tem para apresentar os recursos para o CRPS. E aí, simplesmente, o benefício dela foi cortado, ela não teve direito nem sequer de tirar a cópia do benefício para saber quem que estava se habilitando. E aí, uma pessoa que ela nem sabia com quem ele estava envolvida com ele, se habilitou, passou a receber a pensão completa, e aí a gente ingressou com a ação dizendo o seguinte, que era para o INSS, então, fazer o depósito desse valor numa conta. Por quê? Porque era certeza que a nossa cliente tinha o direito da metade. E essa pessoa estava recebendo essa metade sem ter direito, onerando assim quem? O cofre público. Porque o cofre ia ter que pagar a parte da nossa cliente, certo? Porque a gente tinha toda a documentação. Nós não conseguimos a tutela antecipada nesse caso, a juíza não deu. O processo ficou 2 anos correndo. E quem que continuou recebendo? Nós procuramos o INSS, porque minha cliente estava muito indignada. Ela não queria que a moça recebesse o integral, porque ela ia receber o integral e depois o INSS ia ter que pagar a parte da cliente. Quem que ia ser lesado nesse caso? Os cofres da Previdência. E ela achou aquilo super injusto. E ela não queria. E nós procuramos o SRD, isso é só para contar para vocês como o INSS muitas vezes não está preocupado em fazer o serviço público. Ele está mais preocupado em vencer a nação como parte. Eu tenho um amigo procurador, eu falo muito isso para ele. Às vezes o INSS ele esquece a missão dele de interesse público. Ele estava mais interessado em vencer a nação. Então ele contestava a nossa ação, brigava com a gente e não fazia nada com a pessoa que estava recebendo equivocadamente. Embora as nossas petições falando, e aí no final foi descobrir que essa menina nem direito não tinha, porque nunca tinha convivido com ele. O INSS simplesmente cancelou. E daí nós juntamos o contrato entre a vida entre as partes, a negociação de que ela continuaria recebendo a pensão dele, tudo isso certinho. E ela veio recuperar esse dinheiro depois. E o INSS sequer entrou para cobrar da moça a regressiva de todos os meses que ela recebeu de má fé. Então isso é só para mostrar como no dia a dia a gente enfrenta cada situação diferente. Uma hora a gente está defendendo a primeira esposa, outra hora está defendendo a segunda, mas assim, não havendo, claro, relação de concomitância, né? As duas ali teriam o direito, caso essa segunda também tivesse vivido com ele em união estável, que não era o caso, que foi o caso do primeiro exemplo que eu contei para vocês. Então isso é só para a gente entender um pouquinho dessa coisa de renunciou ao alimento, fez acordo superveniente depois, vai ser utilizado, mais ou menos o que a jurisprudência tem entendido é que sim, se comprovar que existe a necessidade superveniente, ela vai ter valor também. Se na época da separação já separou tendo direito a alimentos, aí não tem nem discussão. Já habilita direto, com aquela certidão da separação, já vai habilitar a pensão direto. Pode ser a primeira a fazer o requerimento da pensão, inclusive. Tá? Então, na verdade, é assim, é só para esclarecer, não é um auxílio superveniente, tá? A pergunta que ela está fazendo é a seguinte, é uma pessoa que morou com o segurado, né, conviveu com ele por menos de 2 anos, agora recentemente. Se teria seria direito ao auxílio superveniente. Eu só gosto de deixar o conceito bem claro,
Porque às vezes a gente fala algo assim e dá a impressão que nós estamos criando um benefício novo. Não existe benefício auxílio superveniente. O auxílio superveniente, ele é só um fato novo que aparece dentro da divisão da pensão por morte. O benefício chama pensão por morte, tá? Aí o que a gente falou é o seguinte, que havendo uma necessidade superveniente, ela pode vir buscar esse auxílio dentro das cotas dela de pensão por morte, tá? Agora sim, foi bom que você falou nisso porque me lembrou de uma outra situação. Eu falei para vocês ontem, a aula não é de pensão por morte, mas não dá para a gente não deixar de falar de algumas coisas que mudaram na lei. Então, assim, com essa nova regra da pensão por morte, não houve nenhuma disposição que esclarecesse como é que vai ficar a questão daqueles 24 meses de união estável que tem que ser comprovada, entendeu? Porque essa era uma questão que não era discutida antes. Tá, então a ex-esposa também tem que comprovar esses 24 meses de relação anterior? Provavelmente sim. Nós não sabemos ainda a que passo isso vai ser tomado. E esses 24 meses que a ex-esposa também tem que comprovar, eles têm que ser em que período? 12 numa época, 12 em outro? Em nenhum momento ele disse que tem que ser ininterruptos, que tem que ser próximos, não fala. Então são 24 meses de convivência, né? Não importa em que momento eles aconteceram. É mais ou menos essa a ideia que os doutrinadores têm tido a respeito da matéria. Concubinato impuro. Referente ao concubinato impuro, a gente já teceu algumas considerações naquela hora. Eu sou uma defensora de que o concubinato impuro não tenha direito. Vou deixar bem claro aqui, não tem nenhuma questão religiosa, nenhuma questão moralista. Não é isso. Na minha opinião, é uma questão pura de contrato mesmo. Então, eu acho assim, se você tem uma relação de casamento ou uma relação de união estável, nesse caso aqui é mais a relação de casamento, você tem um contrato civil. É minha opinião pessoal, tá? Por enquanto, os tribunais têm pensado desse modo, embora diversas decisões, principalmente de juizado, ao contrário. O juizado tem o hábito de conceder, inclusive, para o concubinato impuro, tá? Mas não é o que pensa o STJ por enquanto. Não sei ainda o que pensa o STF. Então, eu estou dizendo para vocês a minha opinião. Eu discordo, porque eu acho que é uma questão contratual. Quando a pessoa ela entra nessa relação e ela sabe que a relação dela não é a relação principal, ela já sabe que ela não é detentora de direitos. Então, não acho justo dividir o direito daquele que realizou um contrato formal. Mas, para mim, é uma questão puramente contratual, tá? Aí vai da opinião de cada um, tem argumento para os dois lados. Então, dependendo do cliente que vocês tiverem, aquilo que vocês acreditarem, dá para defender as duas situações, que tem argumento para os dois. Nossa. O colega está contando o seguinte aqui, que ele teve uma ação de regime próprio, em que eles discutiram essa pensão, e que foi o próprio juiz previdenciário quem reconheceu a união estável, e a partir desse reconhecimento da união estável, mandou pagar o pensionamento, né, no caso a pensão. E aí, o que aconteceu? O tribunal disse que ele não era competente para esse reconhecimento. Eu fico bem surpresa, porque assim, já há um entendimento meio pacífico, de que o juiz previdenciário ele vai tomar várias decisões de cunho multidisciplinar. Então, ele vai, por exemplo, reconhecer vínculo de emprego, ele vai reconhecer união estável, vai conhecer a união homoafetiva, vai reconhecer dependência econômica. Então, o direito previdenciário ele é muito rico. Eu comecei a aula ontem ainda dizendo isso, lembra? Ele é muito rico porque ele acaba passando por muitas relações de outros ramos do direito. Mas assim, me surpreende, mas ao mesmo tempo isso só demonstra uma coisa, aquela tendência que eu comentei com vocês. Os juízes antigamente não precisavam de uma tutela separada. O próprio juiz de juizado já determinava a tutela. E a gente tem visto ultimamente o juiz mandar separar, eu digo, fazer uma ação separada de tutela. Isso demonstra talvez uma tendência do Poder Judiciário, que esteja sendo
dividir essas questões todas que estão inerentes ao previdenciário, que elas sejam resolvidas cada uma na sua área e depois venham trazer reflexos previdenciários aí na vara previdenciária. O que eu não acho muito bom, porque isso só vai causar mais problema para o segurado, mais complicação, porque imagina, se para comprovar a dependência econômica ele tiver que ir na vara de família, se para comprovar a união estável, vara de família, se tiver que fazer tutela, vara da família, se precisar de vínculo de emprego, a gente tiver que retroagir o ganho que a gente teve até hoje, sair da vara previdenciária e fazer a prova primeiro na trabalhista para depois na previdenciária, a gente vai estar voltando atrás em vários ganhos que a gente teve para agilizar o processo previdenciário. Mas um apego excessivo, exatamente. Até porque o tema principal que está sendo discutido, aquela decisão do juiz, vai ser única e exclusivamente para aquele fim. Um exemplo processual, a declaração quando a pessoa some, como é que chama? Ausência. Estou bem das palavras hoje, quando a pessoa some. Para você que está em casa, eu digo declaração de ausência quando a pessoa some. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a declaração de ausente, por exemplo, ela tem uma finalidade previdenciária e tem outra finalidade dentro do direito civil. Tanto que no direito previdenciário, essa declaração pode ser feita com 6 meses pelo juiz previdenciário. Enquanto que no direito civil, se eu não me engano, são 20 anos, né? E ela vai ter reflexos daí sucessórios. Então, assim, o direito previdenciário sempre pôde ingressar nesses outros ramos do direito com o fim exclusivo de garantir o quê? Proteção previdenciária. Então, a hora que a gente começar a quebrar isso e ter que mandar para cada vara especializada para depois ter reflexo previdenciário, a gente vai o quê? Cada vez afastar mais a proteção. É uma pena, né, que o juiz tenha decidido isso. Eu, na minha opinião, acho que é uma decisão extremamente equivocada. Algum contrato, então, casal, ele cobra assim, material mesmo, Aí o bom argumento também nessa hora é dizer o seguinte, olha, o próprio INSS tem a competência para fazer isso. Então, se para recorrer do INSS eu tenho que procurar a Justiça Federal Previdenciária, é porque o senhor é competente para julgar o ato do INSS. E é o INSS, pela instrução normativa, que reconhece ou não a condição do dependente. Né? Esse é um bom argumento também. É um bom argumento para recurso, entendeu? Mas é uma pena, né? Uma pena porque só dificultou a vida dela. Agora você vai ter que ingressar com uma outra ação, esperar aquela ação para no fim ela ter uma proteção previdenciária. Que mais? Aí a concomitância de uniões estáveis, união estável e casamento. Esse a gente já viu, né? Aí eu falei para vocês da boa-fé. Existindo boa-fé, vai haver a concomitância, vai haver o rateio das pensões, havendo um casamento que já encerrou e mais uma união estável atual, vai haver o pagamento das duas também. Eu posso, inclusive, ter 4, 5 ex-cônjuges recebendo. Né? Não vai ter benefício para toda essa gente, mas eu posso ter, claro que posso. Eu posso ter várias pessoas com esse direito. Isso não é um problema. Então, ter concorrência de dependentes na mesma classe não é difícil de que aconteça. O que a gente tem que verificar só quando a gente fala aqui de cônjuge e concubinato impuro, não é o fato da gente ter concorrência de dependentes dentro da mesma classe, mas é o fato de ter duas pessoas tentando ocupar o mesmo posto ao mesmo momento. E aí isso é que vai gerar todas as questões de direito civil e outras questões que a gente viu até agora. Então, mais ou menos, da matéria que eu trouxe aqui de dependentes, era isso. O que eu queria dar uma olhadinha com vocês antes da gente encerrar, tá? A gente tem uns minutinhos ainda, eu vou ser bem rapidinha, tá? Quero só fixar. Primeiro, nós temos um sistema previdenciário protetivo de risco social. Esse sistema previdenciário nós chamamos Previdência Social. Tá? A Previdência Social ela visa proteger os segurados e dependentes no momento de risco social. Então, eu tenho um destinatário de toda essa proteção. Os meus destinatários são quem? São os beneficiários, chamados segurados e dependentes. Eu tenho um conjunto de 10 benefícios e 2 serviços sociais
concedidos pela Previdência. Lembrando que dos benefícios, eu tenho 8 que são direcionados aos segurados e tenho 2 direcionados aos dependentes. Quando eu falo daqueles que vão proteger o segurado, que vocês vão ver quando tiverem um módulo de benefício, nós vamos ver aqueles que protegem maternidade, idade avançada, incapacidade, acidentes, aposentadoria por causa da função da idade, que a gente já falou, mas daí não é idade avançada, mas tempo de serviço. Para os dependentes, nós vamos proteger eles em 2 momentos. No momento da falta do segurado. O segurado pode faltar em função da morte, ou pode faltar temporariamente ou por tempo indeterminado em função de prisão e reclusão, tá? E aí nós temos os benefícios que vão ser para esses dependentes. Contudo, para que a gente possa saber como que essas pessoas vão ter direito, como que elas vão contribuir ao sistema para que retorne para ela esses benefícios, nós vamos precisar o quê? Dividir esses segurados e entender o papel de cada segurado dentro desse nosso sistema. E aí nós vimos que nós temos 2 grandes grupos, temos o grupo dos obrigatórios e o grupo dos facultativos. Falamos insistentemente que o obrigatório é aquele segurado que aufere renda. Se ele aufere renda, ele é um contribuinte compulsório, ele não escolhe, mesmo que ele não queira. Muitas vezes, na prática, a gente não recolhe, né? Falar aqui os advogados, por exemplo. Se eu fosse pedir para todo mundo levantar a mão que quem recolhe, alguns recolhem, alguns não recolhem, alguns escolhem o valor para recolher, quando não é o que diz a lei. Mas aqui nós estamos falando da lei. A gente não está falando da casuística, do que acontece no dia a dia. Então, via de regra, aquele que aufere renda, obrigatoriamente, ele tem um dever compulsório de fazer esse recolhimento. Enquanto que o facultativo, embora ele seja um grande grupo, ele é um grupo sem subdivisões, ele é um grupo único. Aquele que não aufere renda, mas que por um ato de vontade, ele decidiu fazer parte do sistema, por precaução. É a dona de casa, o estudante, o estagiário, o síndico que não aufere renda, tá? Ele decidiu, ou seja, ele quer estar, ele não tem uma renda, mas ele quer contar tempo para aposentadoria. Ele quer estar protegido caso aconteça um acidente, caso ele fique doente. Então, essa pessoa optou por isso. Ela pode parar de pagar a qualquer momento. Mas aí tem outras situações também, que foi aquela que eu falei para vocês. Pode pagar em atraso? Não. Eu não tenho declaração de vontade a destempo. Eu só posso ter uma declaração de vontade contemporânea. Se eu é uma coisa facultativa, eu estou exercendo uma faculdade, eu faço algo porque eu tenho vontade, eu não posso 20 anos depois ter vontade de algo lá em 1980. Concordam comigo? Então, essas peculiaridades, elas fazem diferença sim. Fazem diferença na hora que você vai atender um cliente que quer fazer um recolhimento em atraso. E aí você vai verificar o tipo de recolhimento que ele poderia ter, que tipo de recolhimento ele tinha direito na época. Auferia alguma renda, não auferia renda nenhuma, então não vai conseguir fazer o recolhimento. E isso vai fazer diferença também, se eu quero recolher, fazer um planejamento previdenciário do meu cliente que era obrigatório, eu vou ter que verificar que tipo de renda ele auferia, para saber se ele pode recolher, se ele tem como fazer essa comprovação. E aí eu verifiquei o seguinte, que dentro dos segurados obrigatórios eu tenho uma subdivisão que coloca ele em 5 categorias. O segurado empregado, o empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e os segurados especiais. E eu falei para vocês que essa divisão, quando vocês tiverem o módulo de custeio, que são contribuições e arrecadações fiscais, vocês vão usar muito, porque cada segurado desse aqui vai contribuir diferente para a Previdência Social. E além disso, tem a figura do responsável tributário. Além de fazer diferença como eles vão contribuir, quanto eles vão contribuir, vai fazer a diferença quem tem a obrigação de repassar esse dinheiro para o cofre público. Por exemplo, o empregado. É o empregado quem vai colocar esse dinheiro lá para o cofre público? Não. O empregador vai reter e vai repassar. Diferente do contribuinte individual, que ora é a obrigação dele fazer o pagamento, ora é a obrigação daquele que toma o serviço dele. Diferente do trabalhador avulso, que tem uma relação muito semelhante com a do segurado empregado. Diferente do empregado doméstico, que tudo é feito pelo empregador na guia DAS do Simples Doméstico. Diferente também do segurado especial,
que vai fazer isso não por meio de auferir renda, mas por meio de comercialização da produção. E isso vai acontecer de acordo com a comercialização, que ele vai tirar a guia dele, não mais a nota fiscal como na época do Fundo Rural, mas agora como contribuição, mas pagando um patronal diferente, pagando tudo de uma forma diferente. Isso tudo é só para dizer o seguinte: nós passamos ontem e hoje vendo os nossos segurados para entender que relação essas pessoas têm com a Previdência, que relação eles têm de custeio, e esse custeio, o que ele vai trazer para a pessoa de volta em benefício depois. E trazendo de volta em benefício depois, nós passamos aí a encontrar os dependentes. Por quê? Porque a partir do momento em que nós temos um segurado, ele tem uma relação, ele vai ter uma relação direta com a Previdência Social. E a partir do momento que ele tem essa relação direta com a Previdência Social, ele vai trazer benefícios para esses dependentes. E aí ele é o instituidor do benefício, aquele que tem relação com a Previdência e em função daquelas contribuições vertidas, de acordo com ser segurado obrigatório ou ser segurado facultativo, vai trazer benefício aos seus dependentes, tá? Lembrando que o dependente não cria, não majora, não inova nessa relação jurídica. Ele apenas faz parte, como um beneficiário, de uma relação jurídica à vida entre segurado e Previdência Social. E aí nós vimos várias considerações, chegamos aqui e verificamos a existência de uma ordem de vocação, que eu passei direto, uma ordem de vocação previdenciária, que coloca os dependentes. Olha, nós temos um universo de pessoas que depende desses segurados, mas esse universo de pessoas, elas estão classificadas aqui numa ordem de vocação. E aí essa ordem de vocação, ela não é escolhida pelo segurado, ela é escolhida pelo legislador. O legislador diz, de acordo com a proximidade, nós instituímos que a classificação é essa e esses são os dependentes. E em função disso daí, nós vamos ter o que nós chamamos de concepção do direito previdenciário. O que é a concepção do direito previdenciário? Concepção do direito previdenciário é a hora que eu tenho alguém que se está inscrito, filiado, ele pagou, ele vai receber um benefício e vai gozar daquela proteção previdenciária. Isso é o quê? É concepção do direito. É a hora que a gente vê o direito sendo legitimado, ele ocorrendo, ele se perfectibilizando, né? Usando a palavra que os doutrinadores gostam de usar. Referências que usei para essas aulas, tá? Então coloquei ali o livro da Melissa Foma com Marcelino Soares, é muito bom. Livro do Dr. Fábio Zambit Brahim, também é muito bom, tá? E o livro da doutora Cláudia Salles, que para a questão de contribuinte de segurado obrigatório, eu gosto muito da classificação que ela faz. Então esse foi o material que eu usei e que eu acho que vai ser útil para vocês, caso vocês tenham dúvidas a respeito das aulas. Quero agradecer a presença de todos, dizer que foi um prazer muito grande. Espero que tenha sido útil para vocês, como foi útil para mim também, tá? E espero encontrar com vocês em outras oportunidades. Ao pessoal que está em casa, agradeço também, agradeço que estejam aí ouvindo, que não tenham ficado com sono enquanto eu estava falando ontem e hoje. E que é muito bom ter a participação de todos vocês. Obrigada, viu?